paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Falando com Deus. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua participação neste programa. Olha, você que está aí neste feriadão prolongado, esse feriado religioso, é um feriado prolongado, né? Você que está aí de boa, né? De boa na lagoa, né? Como é que falam todos aí? É uma oportunidade grandiosa você abrir a porta da tua casa, abrir as portas do teu lar, para que a palavra do Senhor Jesus Cristo adentre juntamente com esta programação. Sejam todos bem-vindos à TV Grande EBC, o nosso canal regional. É um canal bem próximo de você, um canal que está bem próximo da população aqui de São Caetano do Sul. Deus os abençoe desde já. Vocês sabiam que a palavra de Deus, ela tem todo um poder e eficiência para fazer muitas coisas além daquilo que você está pedindo, pensando ou até mesmo imaginando. Desde já, olha aí as nossas mídias sociais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a você que divulguem esse trabalho, que divulguem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Seja um bom obreiro, seja uma boa obreira da palavra do Senhor, divulgando, compartilhando esta programação. Alguém bem perto de você ou até mesmo longe, ele pode estar precisando desta palavra, ele pode estar precisando deste momento de fé, cujo qual nós estamos aqui participantes. Eu e você, você e eu. Sejam todos muito bem-vindos. Você sabia que no livro de Oséias, o profeta Oséias nos dá uma instrução muito importante? Embora ele tenha vivido há muitos anos atrás, o nosso antepassado Oséias, ele nos dá uma pista muito importante do que seriam os nossos dias atuais. E eu queria chamar a tua atenção no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, vejamos o que o Senhor Deus nos fala aqui. O Senhor Deus, ele nos chama a atenção dizendo assim: Israel e Judá, ó povo espiritual e povo físico, ninguém escapa. Diz assim: serão ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. O Senhor Deus, ele está sabendo deste momento cujo qual nós estamos passando, essa pseudo-crise que está abatendo o mundo, não somente o Brasil, mas o mundo. Mas o Senhor Deus está a par disso tudo. O Senhor está passando em revista o seu povo, o Senhor Deus está limpando, peneirando o seu povo. É esta a convicção e a minha fé neste dia, em nome de Jesus. Ele diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Ele diz: só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios, diz o Senhor. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote, diz o Senhor, versículo 5, por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre eles os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência.
O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição a seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos, como as prostitutas, se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, homem, mulher espiritual, queres corromper-te, não se faça culpada Judá. Não venhas a Gilgal e não subais a Bet-Raven e não jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais, certamente amaram a vergonha, como os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Olha só, quero aproveitar você que está nesse feriadão prolongado, esse feriado religioso, e dizer a você que está aí, né? Foi Deus quem te fez você participante dessa programação. Foi Deus quem te fez participante deste nosso programa Falando com Deus. Deus está falando comigo, está falando contigo, falará ainda mais. Nós teremos ainda o quadro Mensagem de Fé. Deus trará um louvor através da vida da Lívia. E ainda temos também a mensagem Restaurando Vidas, que é a parte onde nós restauramos a vida, nós temos a nossa vida restaurada através da palavra do Senhor. E desde já eu quero te pedir que você prepare aí um copo com água, para que no momento da oração nós usemos a nossa fé. A gente ligue a nossa fé ligada, através de um copo com água, o Senhor Deus fará grandes coisas, fará milagres na tua vida. Isso se você crê verdadeiramente. Se tu tens fé, então prepara aí um copo com água e nós estaremos lá. Mas ouça bem o que o profeta Oséias diz. Ele diz exatamente o que você está vivendo hoje. Não só você, mas a nação toda. A nação está entregue nas mãos do Senhor. E não vá pensar você que o Senhor, por ser Deus, como você talvez deve estar dizendo, olha, misericórdia, pastor, Deus é amor. E de fato, em todo tempo, como uma galinha tenta juntar os seus pintainhos, o Senhor Deus tentou juntar uma nação e trazer para perto de si, e sendo Ele a proteção, o escudo, a guarda dessas vidas. E muitos de vocês, eu digo assim, muitos de vocês rejeitaram essa ajuda. Hoje o mundo vive momentos lamentáveis, onde crianças são abandonadas no frio, animais são abandonados no frio, quando não, animais são muito melhor cuidados do que uma criança, do que um ser humano. Gastam-se fortunas com um animal e rejeitam crianças que passam fome nas nossas ruas. A gente olha, mas parece que não tem força para fazer nada. Parece que não é tão importante assim as coisas que estão se vendo no nosso meio hoje. O profeta Oséias nos dá uma palavra tão atual, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Tão eficaz como uma espada bem afiada de 2 gumes. O profeta Oséias, ele fala que muitas pessoas vão recorrer aos seus pastores, aos seus profetas, mas eles serão derrubados durante a noite também. Eles serão destruídos, porque muitos litigam, muitos profetizam em troca de favores, em troca de dinheiro. Outros se corrompem com imagens de escultura. Outros se corrompem por causa do ouro, por causa da prata.
e o Senhor nosso Deus está aqui falando com você. É isso mesmo. Não é presunção minha não, mas ouve-se a voz do Senhor em todas as praças. Ouve-se a voz do Senhor gritando, clamando num deserto tão grande como este, e muitas pessoas se dão por desavisadas. É como no tempo de Noé, que muitas pessoas compravam, vendiam, casavam-se, se davam em casamento e de repente veio o dilúvio, mas haviam sido avisados. É como no dia do Filho do Homem que está perto. Virá como um raio, do Oriente ao Ocidente. Virá como um ladrão que não avisa o dia que virá. E muitas pessoas serão pegas de surpresa. O que está acontecendo neste momento com o nosso país, o que está acontecendo neste momento com o mundo, é o Senhor Deus passando em revista o seu povo. Porque o Senhor Deus em breve nos virá buscar. O Senhor Deus em breve estará nos buscando a sua igreja, um povo que Ele mesmo agora está purificando através dessa fornalha, está purificando através da sua presença na terra, colocando tudo em ordem. E não vá pensar que como um povo que pensou que Jesus Cristo fosse o rei de Israel, que tomaria Israel nas suas mãos e a governaria, trazendo comida novamente para o seu povo, não vai achar que esse Deus virá governar este mundo que jaz no maligno. Muito pelo contrário, Ele virá buscar o povo seu. Você é povo do Senhor? Você tem se preparado para este dia? Eu deixo essa pergunta para você. Você tem usado a tua fé? Você tem usado essa moeda de troca chamada fé que o Senhor Deus nos deu? Ainda que seja um pequeno grão de mostarda, você tem usado a sua fé para prevalecer no mundo nesta época? Porque os últimos serão os primeiros. Não se esqueça deste culto, deste programa, porque é um culto no teu lar. Não se esqueça, os últimos serão os primeiros. Envie seu pedido de oração, tá? Desde já, porque Deus responderá. Pode ter certeza, no momento, no finalizando a mensagem de fé, nós estaremos orando por você. Envie o teu nome aí, em nome de Jesus. Envie o teu nome, a tua oração, peça pela tua família. Se é uma restauração que você precisa, nós estamos aqui com a palavra de Deus para restaurar a tua vida. Basta que você creia em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou chamar o quadro Mensagem de Fé e até mais. Daqui a pouco a gente se encontra novamente aqui no Falando com Deus. Fique aí, não saia daí que eu volto já já. Olá, meus amores, começando mais um quadro Mensagem de Fé. Como que vocês estão? Estão aí aproveitando o feriado de vocês? Estão em casa? Foram viajar? Como que vocês estão curtindo esses dias de folga, né? Entre aspas. Hoje eu quero dar um recado a vocês. Quero dizer a vocês que Deus, aí aonde você está, Deus está ouvindo a tua oração hoje, nesse dia de hoje. Deus ouviu a tua oração. E mais do que isso, para mostrar que Ele ouviu, hoje Ele vai trazer ao teu coração a estrutura que você precisa para crer no teu milagre. Seja lá ele o que for. Seja um milagre pequeno, um milagre grande. Você pode estar aí me assistindo e falar assim: Deise, não é nenhum milagre, eu só preciso de uma providência do Senhor hoje na minha vida. Então creia em nome de Jesus, porque Deus assim fará. Fará conforme a tua fé. Amém? A palavra de Deus hoje diz assim, em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O tema de hoje nós vamos falar sobre a fé e os segredos que estão curtidos dentro da fé. Vocês sabiam que a fé tem os seus segredos? E é exatamente o tema de hoje, é a fé e os seus segredos. Muitas vezes, para a gente conseguir algo da parte de Deus, olha só, às vezes a gente não sabe como que age
a gente pede algo para Deus, tem horas que nós somos atendidos de pronto, tem horas que demoram para a nossa oração ser atendida. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. E aí a gente muitas vezes fica se perguntando, como é que foi que eu fiz? Como que foi a oração que eu fiz? Do momento passado, do meu problema passado, que repercutiu em Deus uma vontade de me abençoar prontamente. Vamos se dizer assim. E aí a gente fica se perguntando, mas na verdade é porque Deus tem o tempo dele, óbvio, de realizar em nós o milagre e providenciar a nós as bênçãos dele, mas também existem segredos dentro da fé. Por exemplo, mas qual o segredo? Quais são esses segredos? A fé, por exemplo, ela tem um momento certo de chegar e vamos dizer que despertar como um gigante dentro de nós. Ela tem um momento certinho para isso acontecer. E esse momento vem de Deus nas nossas vidas. É como se fosse um exercício constante, até que esse exercício, de fato, ele como se fosse algo que explode dentro de nós. Então a fé sobrenatural, a fé no qual Deus ele vem e faz e ocorre o milagre, ela tem um tempo certo, e aí ela acontece instantaneamente, mas isso é um algo da parte de Deus nas nossas vidas. Outra coisa que faz parte dos segredos da fé é que ela não age junto com dúvida. Aonde a fé não pode haver dúvida de jeito nenhum. Onde a fé não pode haver medo, porque o medo ele decorre da própria dúvida, não é verdade? Ele vem da própria dúvida. Quando você sente medo, independente da circunstância que você esteja passando, quando você sente medo, quando você coloca o si, quando você coloca na frente o eu acho ou o será, então entra o medo na situação e a dúvida junto. E muitas vezes nesse meio tempo aí do medo, das dúvidas, vem a murmuração. Porque o medo ele vai sempre te impedir de agir. A dúvida sempre vai te deixar com o pé atrás da situação. E quando você não está 100% naquela situação usando a tua fé, obviamente você vai retroceder e vai murmurar. Você vai murmurar, você vai dizer que talvez não tenha solução, você vai, duvidar, enfim. Vai haver murmuração. Lembra da história lá do povo do Egito? Que, eles oraram. Chegou um tempo, deles rasgarem as vestes deles em oração diante de Deus, pedindo que Deus os libertasse das mãos do faraó, pedindo que Deus enviasse aquele ao qual os ajudaria a sair daquela escravidão. E quando Deus ouviu a oração deles, quando Deus enviou Moisés para libertar o povo das mãos do faraó e conduziu ele ao caminho que Deus estava mostrando a Moisés, eles duvidaram. Eles tiveram medo da fome, medo do frio, medo do calor escaldante do deserto, medo de ficarem andando como se não tivesse, um caminho certo, como se eles estivessem andando em círculo, o que de fato eles passaram a andar em círculos ali durante alguns anos, que você já bem conhece essa história. Mas eles só demoraram tantos anos para chegar de fato à terra prometida que Deus havia dito a Moisés, por conta da dúvida, porque eles falharam com a fé deles, porque eles murmuravam constantemente, porque eles chegaram a desejar até voltar para as mãos de Faraó. Olha só que doideira isso, se a gente parar para pensar. Como assim? Como que a gente pode
permitir que isso aconteça, depois de orar por algo a Deus, depois de entregar algo nas mãos de Deus, depois de ter a resposta de Deus de maneira estrondosa como eles tiveram, porque Deus fez abrir o mar, Deus montou toda uma estrutura para salvar os filhos dele, todos eles. E ainda assim você desejar voltar para as mãos do teu inimigo. Olha só, eu vou contar uma história para vocês. Pastor Augusto, tá me ouvindo aí? Presta atenção nessa historinha que é bacana. Havia uma igreja e dessa igreja tinha um tesoureiro. O tesoureiro, para quem não sabe, é a pessoa, é o homem, a mulher, sei lá, aquele que é destinado na igreja a cuidar das finanças da igreja. A pagar as contas, enfim, a receber as ofertas depois dos cultos, a fazer toda a estrutura financeira da igreja. E esse tesoureiro, era uma segunda-feira, esse tesoureiro estava desesperado, porque a igreja estava com muitas dívidas. Ele recebia, como ele fazia parte das finanças, quem recebia as cobranças era ele. Então as ligações vinham a ele, enfim, toda a parte de cobrança da igreja, ele quem respondia. E ele estava desesperado, porque a igreja estava passando por um momento de dificuldade financeira muito grande. As ofertas já não entravam mais como antes, os dízimos já não eram mais como antes. E naquela segunda-feira, ele, diante de Deus, contando as moedas do culto anterior do domingo, das ofertas, dos dízimos, para tentar pagar as contas daquela igreja, ele diante de Deus falou: Deus, eu não sei mais o que faço. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. Então, em nome de Jesus, supre as necessidades dessa igreja. Cubra essas dívidas, Pai. Sabe? Envia ajuda a esta igreja, a este ministério, a tua obra. E aí fez a oração dele. Passou-se alguns minutos. A secretária da igreja bateu na porta do tesoureiro e falou assim: olha, tem um rapaz querendo falar com o Senhor. E aí ele meio, desnorteado, falou assim: nossa, mas eu tô tão ocupado aqui agora, eu não vou conseguir conversar com ele. Você sabe do que se trata? E ela falou assim: olha, ele falou pra mim que tem a solução para os problemas da igreja, que ele pode resolver os problemas da igreja. Então ele pediu que o moço entrasse. Aquele rapaz entrou dentro da sala do tesoureiro e falou assim pra ele: olha, eu estou aqui e eu vim aqui diante do Senhor para pedir que o Senhor coloque num papel, escreva num papel todas as dívidas que a sua igreja tem. Todas. Coloca nota no papel o valor de todas as dívidas que a sua igreja tem. Aí o tesoureiro sabe o que fez? Olhou de cima a baixo para aquele homem que adentrou dentro da sala dele. Olhou para ele, viu que ele estava vestido de uma maneira muito simples. Os sapatos dele eram simples, as vestes dele eram muito simples. O jeito como ele falava era um jeito muito simples. E logo pensou: ai, você acha que ele vai conseguir ajudar mesmo? Sabe, coitado, ele veio aqui de boa vontade. Mas ainda ele pensou assim: mas eu vou colocar aqui, vou colocar as dívidas menores que a igreja tem, os valores menores de dívida que a igreja tem. E ainda assim sei que ele não vai conseguir cobrir. E aí esse moço insistiu novamente: olha, tesoureiro, mas coloque todas as dívidas no papel, não deixe nenhuma sequer de fora. Então o tesoureiro foi, duvidando, escreveu apenas as pequenas dívidas que ele tinha, apenas as mais, aquelas mais, o valor mais pequeno, mínimo. Entregou aquele papel. E aí, quando ele pegou o papel, ele falou assim: mas é só isso aqui que vocês devem?
E o tesoureiro: sim, é só isso que a igreja deve. Então aquele moço falou assim: então tá bom, daqui a 2 horas eu passo aqui novamente na igreja e com o valor para pagar as dívidas. E saiu. E o tesoureiro ficou pensando: mas coitado daquele rapaz, tem um coração bom, mas como que vai ajudar? E olha que eu nem coloquei o valor todo da dívida. E assim se passou. Passaram-se 2 horas e aquele rapaz voltou e falou assim: olha, tirou um talão de cheque de dentro do bolso, em branco, assinado, e colocou lá o valor o valor ao qual o tesoureiro colocou no papel. Ele: tá aqui o valor para pagar as suas dívidas, as dívidas da igreja, tá aqui. E aí naquele momento o tesoureiro olhou e falou assim: com toda certeza esse cheque deve estar sem fundo. Mas com toda certeza. Imagina, um rapaz tão humilde assim, desse jeito. Mas eu vou depositar, né? Eu vou pra ver qual é que é desse cara. E aí ele foi, abençoou a vida do tesoureiro e saiu. Foi embora. Quando no cheque estava escrito José da Silva, a assinatura do moço. E ele foi até o banco com as moedinhas de oferta que ele havia ajuntado lá, juntou tudo para pagar as dívidas que a igreja havia colaborado, né, ofertado, dizimado, enfim. E foi até o banco, pagou uma parte só da dívida, junto com o cheque daquele rapaz. E quando passou um tempo, ele viu que o cheque havia sido compensado. E que havia realmente dinheiro na conta daquele rapaz que foi até a igreja. E aí ele ficou muito intrigado e foi até a sala do pastor da igreja e falou assim: ô pastor, assim como o senhor sabe, a igreja está passando por muitos momentos de dificuldade financeira, a gente está com muitas dívidas. Mas olha, há uns dias atrás veio aqui um rapaz e ele deu um cheque com um valor para pagar, disse que era para pagar as nossas dívidas. E de fato o cheque, sabe, o cheque tinha fundo. E aí na hora o pastor falou assim: mas qual que era o nome desse rapaz? Ele falou assim: José da Silva. Ele: mas me diga, o que foi que ele te falou? O que ele te disse? Aí ele falou assim: olha, ele me disse que era para me colocar num papel o valor total da dívida da igreja. O valor total da dívida da igreja. E que então ele daria esse valor para cobrir as dívidas da igreja. E aí eu, desacreditado, eu só coloquei uma parte, as dívidas mais singelas, as dívidas menores da igreja. E aí na hora o pastor colocou a mão na cabeça e falou: mas meu rapaz, esse jovem é um jovem cristão da cidade. E ele foi muito abençoado por Deus há pouco tempo. Ele recebeu uma grande herança e ele tem passado pela igreja de toda a cidade fazendo essa obra. Porque ele disse que ele quer devolver a Deus aquilo que Deus deu a ele. Porque de fato ele não tinha nada, mas Deus o colocou sobre muito. E ele queria retribuir, a maneira qual ele retribuiria era ajudando as igrejas da cidade. E ele tem muito dinheiro, ele se tornou o mais rico dessa cidade. O que você fez, homem de pequena fé? O que você fez? Você deu a ele apenas uma parte, sendo que Deus te deu a oportunidade de sanar a dívida de toda a igreja. E pela tua pouca fé, sua falta de fé, você perdeu essa oportunidade. Nós perdemos, consequentemente, essa oportunidade. E ali aquele tesoureiro saiu da sala do pastor arrasado. Porque ele não poderia, ele não sabia nem aonde procurar aquele rapaz mais. E com que cara ele procuraria aquele homem? Sendo que ele perguntou por diversas vezes: essa é o valor da dívida total da tua igreja? E ele disse sim, ele confirmou, ele escreveu aquilo que ele precisava. Com que cara ele iria até aquele rapaz pedir mais dinheiro, pedir mais ajuda? Ele perdeu uma grande oportunidade pela falta de fé. Por duvidar, por murmurar, por desconfiar, por julgar pela aparência. E olha que o rapaz chegou até a igreja poucos minutos depois que ele havia orado, dito a Deus: o Senhor é o dono do ouro e da prata.
E de fato o dono do ouro e da prata mandou ajuda àquela igreja, mandou ajuda àquele jovem, àquele homem tesoureiro. E na oportunidade de receber a bênção que veio da parte do Senhor, lhe faltou fé. Lhe faltou fé. E aí ele recebeu aquilo conforme a fé dele acreditou. Olha só, como nós somos também, assim muitas vezes, duvidamos. Olha só o que Jesus ele disse. Em Mateus 17:20, Jesus disse assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês. Muitas pessoas acreditam num Jesus Cristo que de fato ele é e deve se acreditar que ele é apenas o Jesus Cristo, o nosso Salvador. E tá certo acreditar que ele é o nosso Senhor e Salvador, que ele só veio ao mundo para nos dar a salvação. Porque a própria Bíblia diz que o que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tá certo de pensar isso. Mas também você não pode acreditar apenas num Jesus limitado. Se nós acreditássemos apenas que Jesus veio, morreu naquela cruz do Calvário para nos trazer a salvação, para nos dar a vida eterna, estaríamos limitando o poder de Deus sobre as nossas vidas, porque Jesus ele é o médico dos médicos. Jesus ele foi aquele que multiplicou os pães e os peixes. Jesus Cristo ele é aquele que nos liberta, nos traz a paz, entra no nosso lar, restaura as nossas vidas. Ele não é limitado. Jesus não tem limitação nenhuma. Ele vem e te socorre de acordo com a tua fé, de acordo com o teu problema. E ele só não faz mais do que você precisa, muitas vezes, pela tua fé que é pequena demais ainda. Ele quer te dar grandezas, ele quer te dar grandes coisas. Ele quer de fato sim te salvar, te dar a vida eterna. Mas ele também quer tirar a tua empresa da lama. Ele quer cobrir as dívidas da tua igreja. Ele quer sim restaurar a tua vida, o teu casamento. Ele quer te curar, ele quer curar essa ferida que está aí, ó, no teu corpo, que pode até estar fedendo aí onde você está, não sei qual é o teu problema. Ele pode tirar essa síndrome do pânico que você vive, essa depressão. Pode arrancar os teus filhos da droga, do vício da bebida. Você tem fé para isso? Todos os milagres que Jesus Cristo fez, desde quando ele veio para essa terra, até aos 33 anos dele, todos, não teve um que ele não disse para a pessoa ao qual ele concedeu o milagre, que saiu dele virtude, ou que ele tocou e que curou, ou que ele ressuscitou, enfim, o morto, ou que ele fez o paralítico andar. Todos ele disse: vai em paz porque a tua fé foi que te curou. Vai em paz porque a tua fé foi que te salvou. Ele só agia conforme a fé das pessoas que se achegavam até ele. Ele dá segundo a nossa fé. Ele dá segundo a nossa fé. Olha só que bacana. Hoje o Senhor ele te dá como um talão de cheque. Sabe essa história que eu contei? Ele tá com uma folha em branco e ele assinou esse talão, essa folha. E ele está entregando na tua mão aí, aonde você está. Você está me assistindo agora? Você está me assistindo? Você está prestando atenção no que eu estou falando? Não perde essa oportunidade como esse tesoureiro perdeu. Ele está entregando essa folha em branco, assinada, esse cheque, nas tuas mãos. E ele está falando: coloca aí tudo aquilo que você precisa. Mas é tudo o que você precisa. Não me limita, não coloca limites a mim, Deus está falando. Porque eu sou Deus de fato. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou o que pode te curar, te trazer vida e vida abundante. E a tua vida eterna. Porque quando você desfruta dessa vida abundante, nessa vida, nessa terra, com toda certeza você desfrutará da eternidade com Jesus Cristo. É só uma consequência de uma coisa a outra.
Veja bem o que você vai pedir, o que você vai escrever nesse cheque, qual que é o valor, qual que é o teu problema. Talvez o seu problema seja financeiro, mas talvez o teu problema seja de saúde, eu não sei. Ele está te dando essa autorização, peça a Ele, que Ele vai te dar. Mas creia quando você pedir. Acredite e tenha fé. Porque é a tua fé que faz mover a montanha. É a tua fé que faz o milagre de fato acontecer. Ele só vai agir conforme a tua fé. Amém? Não é verdade, pastor Augusto? Qual que é a sua opinião sobre isso? Oh, com toda certeza. A fé, ela move montanhas. Por falar em fé, filha, você está esperando o frio, ele já veio. Como que é esse negócio? Olha, isso daqui realmente tem, sabe, está muito frio aqui em São Paulo. É. Mas aí tem uns looks que a gente quer estar bonito para vocês que estão nos assistindo, né? Então a gente procura estar sempre bem apresentável para vocês que estão aí em casa nos vendo, tá? Então é frio, mas também é um pouco, né? Vamos agradar quem está nos vendo, vamos, né, dar um... E já que você está nos vendo, olha o que eu quero propor para você. Você que diz que tem fé. Apanha aí um cobertor velho, apanha aí um agasalho, apanha aí nas suas coisas algo que você não usa, coloca no teu carro, deixa no teu carro. E quando você passar por alguém que precisa, você dê para essa pessoa em nome de Jesus. Porque isso é fé. Muitos dizem que tem fé no Senhor, muitos dizem que tem fé, mas as suas obras têm dito o contrário. Em nome de Jesus, faça isso, não é verdade? É verdade. Porque esse tesoureiro que talvez esteja ali numa calçada, esse tesoureiro que precisa da ajuda de Deus, você talvez seja o José da Silva. É verdade. Da vida dele. E por falar em José da Silva, o endereço da nossa igreja está passando aí, no seu vídeo, José da Silva. Passa por lá, nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Passa também na casa dessa minha irmã, desse meu irmão que está nos ouvindo, porque talvez ele esteja falando o endereço da casa, porque isso é fé. Sim. A fé, ela é uma moeda de troca. A fé é uma moeda de troca. Assim como você usa o dinheiro para comprar bens, para comprar coisas, para se alimentar, assim também a fé é uma moeda de troca no reino celestial. E eu gostaria que você tivesse na tua mente essa historinha, né? Sim. Que você tivesse na tua mente, que prestassem atenção em tudo que foi dito aqui. E a minha opinião a respeito disso é a seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele é o único galardoador daqueles que o buscam. Então, buscando você a Deus, pode ter certeza que Ele não te deixará no vácuo, não te deixará vazio, não é verdade? Toda certeza. Tem alguém para orar em especial ou somente por essas pessoas que estão nos assistindo agora, neste momento? Tem uma pessoa em especial que eu quero orar, que é a Maria das Graças. Ela cheia de graça? Ela é uma pessoa, uma mulher incrível, muito forte, batalhadora. Uma Maria cheia de graça. Mas que ela enfrenta dificuldades para engravidar, pai. Sério? É. Mano, com tanta facilidade. E é uma mulher de fé, mas eu ainda não sei o que pode estar acontecendo. O que pode estar acontecendo. Talvez ela tenha fé, não estou falando que não, mas ela ainda não despertou esse gigante de fato que é a fé sobrenatural que está dentro dela para fazer acontecer isso, porque Deus já falou que tá tudo pronto, tá tudo preparado. Oh, glória. Mas legal. Ela precisa acreditar. Eu quero incluir também então a doutora Gabriela, tá? Que é uma dentista, já falei aqui em outros programas. Eu quero incluir ela nessa oração porque ela também tá para engravidar. Deus já deu ordem. Porque Ele disse assim: crescei-vos e multiplicai-vos. Ele deu essa ordem. Você precisa, através da fé, cumprir essa ordem do Senhor. Mas se eu não fico, poxa, cumpra a ordem de Deus, faça tudo conforme o Senhor lhe falou, e você verá a glória de Deus na sua vida. E olha que legal, pai.
a última conversa que eu tive com a Maria das Graças, eu não sei se Uma é a Maria mesma, cheia de graça, se é a mesma virtuosa. situação com a doutora, mas ela já é uma moça de uma moça de 42 anos. Novinha. E pela medicina, parece que quanto mais idade a mulher vai tendo, mais dificuldade vai tendo para se engravidar. E que ela, pela idade dela, eu vejo que ela coloca um pouco de barreira. Sim, mas olha só, você que também está nos assistindo agora, sim, e que esteja esteja passando por essa mesma situação, sim, eu quero deixar uma palavra aqui para vocês. A Sara, ela... Quantos anos ela tinha? 94 anos. 94 anos. E ela não tinha... Foi quando Deus, então, abençoou com um filho. Não é verdade, sim, pai? Então, assim, não se limita na sua situação. Eu escutei uma frase do meu pai ontem, a qual ele dizia: quando você olha para a situação, a tua fé, então, você não consegue agir com a tua fé. Você se bloqueia. Os nossos olhos não estão preparados, mas o nosso espírito está preparado. Então, quando nós olhamos a situação e enxergamos a nossa dificuldade, seja ela de idade, seja ela, não sei se talvez um diagnóstico médico ela referente paralisa a isso, a tendência é nos trazer o quê? O medo, a dúvida. Paralisia. Entendeu? Nos deixa parado ali, estáticos. Nós não conseguimos agir. E, consequentemente, não conseguimos despertar em nós o gigante que é a fé. Que o meu justo viverá pela fé. Não por vistas, Isso mas mesmo. por fé. Naquilo que se espera. E fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Tá? Tudo que o Senhor Deus tem dito há de se cumprir, não é verdade? A palavra do Senhor é poderosa. Vamos orar então por essas vidas em nome de Jesus. Pai, alcança a vida destes teus filhos, Pai, em especial da Maria das Graças, em especialmente, meu Deus glorioso, da doutora Gabriela, meu Deus querido, e de toda essa multidão de pessoas que nos assistem através deste televisor, e através do Facebook, através do YouTube, Pai, essas vidas, meu Deus, que estão à sua mercê, à espera do Senhor, que o Senhor Deus entre, meu Deus, chamando José da Silva, chamando seja qual for o nome, Pai, mas como um anjo do Senhor, que venha suprir a necessidade dos teus filhos, Pai, tocando, meu Deus, nessa doença, tocando nesta enfermidade, abrindo esta porta de emprego, abrindo essa porta de oportunidade, para que esta vida possa, meu Deus, em o nome de Jesus, subjugar aqueles que hoje a subjugam, Pai, a vergonha, a humilhação, meu Deus querido, que essas vidas têm enfrentado diante dessa sociedade corrompida, corrupta, meu Deus, nos seus últimos dias, querendo tragar a todos aqueles que vacilam, Pai, mas pela fé nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Pela fé, meu Deus, nós podemos dar nosso brado de vitória e dizer: o Senhor é a nossa força, o Senhor olhou para nós e nos deu a vitória, e assim, meu Deus, nós abençoamos estas vidas em o nome do Senhor Jesus Cristo e proclamamos, meu Deus, a vitória deste povo em o nome de Jesus, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Amém e graças a Deus. Olha, que o José da Silva passe aí na tua casa, na tua igreja, que o José da Silva passe na tua vida, esteja esperando por esse José da Silva, por esse Jesus Cristo, né? Esteja esperando por ele, porque ele visita a tua casa nesta hora. Vamos chamar então um musical? Com a Lívia Gugev, um beijo e até a próxima semana. Até mais. Deus, mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Senhor, vem.
Deus, mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, Senhor. O Senhor está te dando forças para continuar, em nome de Jesus. Ei, dona Lívia, que beleza, hein? Recebe o meu abraço no último dia 25 de maio. Fez quantos anos? Fiz 10. 10 anos? Sim. Nossa, eu já achei que você tivesse uns 18. 18 anos eu achei que você tivesse. Olha, eu vou como é que tá. Parabéns, que Deus te abençoe, viu, Lívia? Continue te dando crescimento. A Lívia é uma bênção nas nossas vidas, viu? Não tem 200 anos que nem a nossa diretora Vaneide, não, né? Não. Ela é bem antiga, né? É, 200 anos mesmo. Porque as pessoas me param na rua e me perguntam: a Vaneide tem 200 anos mesmo? Eu falo: tenho. Faz 40 anos que eu conheço ela. Faz 40 anos. No último dia 23 de maio você fez aniversário, não é verdade? Sim. 10 aninhos. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Este é o Senhor Deus do impossível, que sabe que você é um ser humano, que você é imperfeito, mas Ele continua sendo Deus na tua vida e Ele está agindo. Assim como você ouviu da boca desta menina, de apenas 10 anos, o Senhor Deus está te dando forças. Que Deus te abençoe. Vamos para o quadro Restaurando Vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos, na mensagem de hoje de Restaurando Vidas, você sabia que a fé é uma moeda de troca no reino espiritual? Aqui neste mundo, nós compramos, nós vendemos bens materiais, alimentos, propriedades e tantas outras coisas através do papel moeda, através da moeda no qual os seres humanos aqui, os homens na face da terra, constituíram ali o ouro, a prata, o valor da nota, né? Enfim, e nós sabemos disso, que ninguém reclama dessa maneira.
de atuação no mercado. Muitas pessoas reclamam, olha, eu estou sem dinheiro, olha, eu estou assim, está me faltando dinheiro. Isso é natural as pessoas reclamarem, mas não reclamam, por exemplo, de terem de pagar as coisas, de terem na aquisição de qualquer bem, seja ele durável, seja ele bem, de qualquer maneira, eles não reclamam, porque sabem que a moeda de troca é o dinheiro na aquisição. E no reino de Deus, o reino do invisível Deus Todo-Poderoso, aqui na terra não é diferente essa moeda, porque toda e qualquer promessa do nosso Deus, toda e qualquer promessa do nosso Deus que Ele tenha feito para nós, está sujeito a este preço, a um preço a ser pago, um valor. Por exemplo, parece difícil até de aceitar isso, né? Parece muito difícil de aceitar que o Senhor Deus vá cobrar alguma coisa de nós, mas é muito bem aceitável quando nós entendemos, conhecemos a palavra de Deus, que diz assim, olha, os textos sagrados dizem assim, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, aos filhos de Israel disse o Senhor, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, 1. Se ouvires atentamente a voz do Senhor. Já o Senhor Jesus Cristo, para nós não ficarmos no Velho Testamento, já o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos da seguinte maneira, em João capítulo 14, versículo 23, ele diz assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É a mesma coisa que o Velho Testamento. Se atentamente me ouvires e me obedeceres, comerá o melhor dessa terra. O Senhor Jesus Cristo, por sua vez, está dizendo aos seus discípulos, aqueles que pela fé o seguem, aqueles que pela fé andam na fé do Filho de Deus, aqueles que pela fé na sua palavra o faz de mestre, de verdadeiro mestre, aquele que guia, aquele que instrui, aquele que dirige em todos os caminhos no qual nós devemos seguir. Andamos por fé na palavra do Filho de Deus e não por vista, naquilo que nós vemos. Então ele diz assim, observe bem que as condições impostas pelo Senhor para cumprir as suas promessas, há condições, se atentamente ouvirem a minha voz. O Senhor Deus diz, se alguém me ama e obedecer a minha palavra, né? Então, se atentamente ouvires, o Senhor te exaltará, né, sobre todas as nações. Se alguém me ama, o próprio Senhor Deus virá fazer morada nesta pessoa. E quer dizer, todas essas promessas divinas, todas essas promessas do Senhor, ela tem um custo. E o preço, e este custo é a minha e a tua fé. Se atentamente, se me amares, se me obedeceres. Você vê que o Senhor, Ele condiciona as suas promessas a um pagamento. E o pagamento é este, a minha e a tua fé. Pois bem, olha só que bacana. O Senhor Jesus Cristo nos ensinando. Não julgueis e não sereis julgados. É um condicionamento. Para que não sejam julgados, você não pode julgar. Não condeneis e não sereis condenado, é uma condição. Perdoai e sereis perdoados, outra condição. Dai e dar-se-vos-á. Em que medida, Senhor? Em que medida vos darão? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Isso está em Lucas 6, versículo 37 e 38. Ninguém precisa ser muito esperto para entender que estas e todas as demais bênçãos divinas têm um preço cuja moeda é a fé. Fé que exige a obediência ou a prática da palavra de Deus.
Quando o Senhor nos convida a comprar sem dinheiro, em Isaías 55:1, ele diz: todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E o preço que ele cobra é a fé na sua palavra. E a fé na sua palavra significa confiança na sua santíssima pessoa também. Portanto, a fé é a moeda de troca para a aquisição de toda e qualquer resposta de Deus que já está incortida na Bíblia, inclusive a sua salvação da sua alma, porque ele mesmo diz: o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de você usar a fé. Olha o mundo como é que está pegando fogo, em crise, olha tanta desgraça para lá e para cá. O meu justo viverá pela fé. Eu digo e tenho dito para todos que me acompanham: sem fé é impossível agradar a Deus. Você já está com o teu copo de água nas mãos? Você já pegou o teu copo? Está disposto, está disposta a usar a fé neste momento? Porque eu não sei o que você está passando, mas eu conheço este Deus e sei que Ele é poderoso bastante para te alcançar neste momento, através deste ponto de contato que é a água que você está aí, é a água que eu estou aqui, e a nossa fé. Deus te abençoará com toda certeza. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te apresentamos este copo com água e juntamente com ele toda esta multidão de pessoas que oram conosco agora, apresentando ao Senhor esta água, Pai. Nós pedimos ao Senhor Deus que visite os cansados, que visite aqueles que não têm mais fé para prosseguir, aqueles que não têm mais fé, meu Deus glorioso, para lutar, para prevalecer contra os seus inimigos, Pai. Peço ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os alcance através desta água. Coloca poder e virtude nesta água, para que ao participar desta água, meu Deus, este teu filho seja participante, meu Deus querido, das tuas promessas, da força do poder do Senhor, para que ele possa se levantar. Eu o abençoo consagrando este copo com água em nome do Senhor Jesus Cristo e determinando, Pai, que a tua bênção chegue até aí neste lugar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Participe com fé deste copo com água, seja abençoado em nome de Jesus. Eu te espero aqui na próxima semana, com o poder de Deus, em mais um programa Falando com Deus. Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fique com Deus e até lá, em nome do Senhor Jesus Cristo.